Você conhece o Circo Digital ou Digital Circus? É uma animação feita pela Glitch, um pequeno estúdio independente. Essa série ficou bem popular quando saiu. Todo mundo no YouTube só falava dessa série. Nela temos uma trama bem simples. Um grupo de pessoas acidentalmente entram nesse mundo digital, que é como se fosse um RPG. Só que ao entrar nele, você não consegue mais sair. E todos que entram nesse mundo esquecem seus nomes e o seu passado. Por isso, nossos queridos personagens recebem um nome novo. E esses são Zubul, Kingo, Gangly, Ragatha, Jax e Pomni. Existe um mestre nesse mundo que é o Caim, esse cabeça de dentadura aí. Ele tem o poder total sobre esse plano digital. Ele é uma espécie de deus. É ele que cria as aventuras pra galera se entreter ali. A Pomni, essa palhacinha aí, assim que entrou no plano digital, ela ficou completamente confusa e assustada, como qualquer um ficaria. Então o primeiro episódio foi justamente mostrando como ela teve uma péssima recepção e experiência assim que entrou no circo. A primeira personagem que foi gentil nessa série foi a Ragatha, e em vários momentos nesse episódio ela tenta ser o mais gentil possível com a Pomni, para tentar ajudar ela a lidar melhor com todo aquele choque de realidade. Tipo, do nada você perde tudo que você tinha e agora você tá em um mundo completamente estranho, sem seu corpo original, sem lembrar seu nome. Cara, isso deve ser extremamente difícil de processar assim tão rápido. Então é preciso de um tempo para poder digerir tudo. E a Ragatha assume justamente esse papel de um ombro amigo, sempre se preocupando com a Pomni para certificar que ela tá bem. Mas mesmo assim, quando foram visitar um de seus amigos chamado Calfumo, eles descobrem que ele havia se transformado em um monstro, que deixou a Pomni mais assustada do que ela já estava. Ao despistar o monstro, ela retorna para ver como a Ragatha estava e decidiu ajudá-la indo atrás do Caim para poder retirar os bugs que o monstro causou nas duas. E nesse mundo é como se fosse um ferimento, já que eles sentem dor nesse mundo. Só que no meio do caminho ela se depara com uma porta de saída, e a Pomni nem pensou duas vezes e entrou por aquela porta para tentar fugir daquele mundo maluco. Só que com isso, ela acabou deixando a Ragatha lá sozinha. Essa atitude da Pomni deixou a Ragatha bem triste, e isso é mostrado no final do primeiro episódio. Dá pra ver nitidamente que a Pomni ficou com vergonha quando percebeu o que ela fez. Já no segundo episódio, a Ragatha vai ver como a Pomni está. Ela demonstra se importar com a Pomni e pergunta pra ela se ela tá bem, e até cogita não incomodar caso ela quisesse ficar sozinha. Novamente, mais uma demonstração de gentileza. Quando estamos diante de uma situação como essa, é importante demonstrar que estamos ali para apoiar e ajudar, mas ao mesmo tempo devemos respeitar o tempo da pessoa para aceitar a nossa presença. E foi justamente o que aconteceu, pois assim que a Ragatha iria saindo, a Pomni abriu a porta, dando uma chance para a Ragatha se aproximar dela. Nesse momento, é o que ela mais quer, um amigo. Isso iria fazê-la se sentir querida e pertencente. Então, no quesito gentileza, a Ragatha tá se saindo muito bem. Eles então se reúnem e partem para uma nova aventura, e ao decorrer dela, a Pomni acaba bugando e caindo junto com o NPC embaixo do mapa. Ali nós temos um momento bem legal, onde a nossa personagem se desenvolve bastante. Esse Lacortezinho aqui, o Gamigur, percebeu que ele não era um ser de verdade, que ele era apenas um NPC e que tudo em seu mundo era falso, o que fez ele ficar completamente arrasado, se sentindo um nada. Ao perceber isso acontecendo, a Pomni para de tentar fugir daquele lugar sozinha e vai tentar conversar para consolar o Gamigur. Ela se abre e diz que também se sente um nada lá do mundo de onde ela vem, o circo. O Gamigur até pergunta o porquê a Pomni tá tentando ajudar ele e o que ela ganharia com isso no final. E ela apenas responde que não quer deixar ele ali sozinho, que ela não quer ver ninguém se sentindo um nada e que o circo pode ser um lugar tanto para ela quanto para ele, que ter um amigo seria bom. Nesse momento, a gente percebe a Pomni querendo ajudar alguém, e dessa vez, alguém que tá tão perdido quanto ela. Eles conseguem passar pelo portal e ir pro circo, mas ao chegar lá, o Gamigur é apagado pelo Caim, que explica que não pode misturar NPCs com pessoas reais, porque ele tem medo do que pode acontecer se ele começar a perder o controle de quem é real e quem é um NPC. Isso deixa a Pomni em choque, porque na primeira tentativa de criar laços nesse mundo novo, ela tem o seu chão completamente quebrado, fazendo ela criar ainda mais rejeição pela nova realidade em que ela vive. Nessa hora, a Ragatha aparece para tentar consolar a Pomni, dizendo que ela sente muito e que o Caim sempre reutiliza os NPCs, então o Gamigur poderá voltar em novas aventuras. Mas a Pomni nem dá ouvidos. Zubul aparece falando para a Ragatha que o velório do Calfumo está pronto. A Ragatha então convida a Pomni para ir junto,
Eles explicam para ela que isso é apenas uma forma de honrar aqueles que se foram. A Pomni então decide ir junto. E ali ela se dá conta que todos se importam uns com os outros. E que ela não está sozinha como ela pensava estar. Naquele momento, ela começa a se sentir querida e pertencente. O terceiro episódio já mostra ela incluída no grupo interagindo com os outros. Eles estão vendo o que acontece com a Pomni quando ela prende a respiração, pois cada um ali tinha uma característica. A Hagatha ficava com o cabelo espetado, o Kingo começava a brilhar, a máscara da Genglo começava a girar e as partes da Zubul ficavam endurecidas. Isso é meio sus. O Jax foi o único que manteve sua característica no mistério. A Pomni tem medo, pois ela sente que vai morrer, mas ele explica para ela que naquele mundo eles não morrem se ficar sem oxigênio. O Kingo ia falar para ela tentar não pensar nisso, mas o Jax interrompeu. Ela então segura a respiração o máximo que pode e mostrou a característica dela, que era mudar de cor. Novamente eles partem para uma nova aventura, dessa vez com um tema de terror. Eles acabam se separando. A Pomni e o Kingo vão pela rota mais assustadora da aventura, enquanto o resto do grupo foi pela rota pacífica. O Kingo e a Pomni acabam caindo em uma espécie de armadilha ao matar um monstro que na verdade era um anjo, fazendo eles indo para o inferno, o que deixa ela desesperada. Eles se aproximam do corredor da morte, que tem uma saída no final. O Kingo fala que ainda está pensando na última fita cassete que eles tocaram. A Pomni não leva a sério, pois o Kingo sempre fala coisa com coisa sem sentido algum. Então ela simplesmente decide correr o mais rápido possível por aquele corredor, mas não dá certo. As almas entram no corpo dela e ela fica possuída. O Kingo resgata ela e consegue espantar as almas de volta para o corredor. Ele pergunta se ela tá bem e ela fala que não. Ele explica para ela que aquelas almas são atraídas por qualquer coisa viva e que elas estavam querendo um receptáculo para sair dali. A Pomni, completamente apavorada, se afasta do Kingo e se pergunta o porquê daquilo tá acontecendo com ela. Cada dia um pesadelo atrás do outro, e que isso faz ela acreditar que ela está mesmo no inferno. O Kingo então acalma ela e pergunta para ela se ela não prefere ficar ali sentada e descansar um pouco com ele, enquanto não tem nada perseguindo eles, e ela topa. Então eles ficam ali juntos e ela começou a chorar. O Kingo fala para ela que foi culpa dele que os dois foram parar ali, e que ele sente muito por isso. Ela então pergunta para ele o porquê ele vinha agindo tão estranho ultimamente. O Kingo começa a explicar para ela que ele não se lembra bem das coisas, mas quando ele está cercado pela escuridão, ele retorna para uma memória que ele tem da última vez em que ele esteve com a esposa dele, pouco tempo depois dela enlouquecer e se transformar em um monstro. Ele conta para Pomni que ela era engraçada e criativa, gostava muito de insetologia. No passado, ele até odiava insetos, mas ela fez ele gostar deles. Essa memória não é a lembrança mais animadora, mas pelo menos ele tem controle sobre ela. Ele fala para Pomni que ele sabe como ela se sente nesse circo. Às vezes parece que tudo é em vão. Ela concorda. Mas ele diz que não. Não quando se tem gente que se importa com você. As boas lembranças têm poder. Devemos nos apegar a elas e valorizar as pessoas à nossa volta. Nunca se sabe quando elas vão partir. E naquele mundo, o pior que se pode fazer é fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. A Pomni se sente compreendida e fala que é bom ter a companhia dele ali com ela. Eles então ficam em silêncio e depois de um tempo, o Kingo fala que estava pensando naquela fita. A voz tinha dito que o último suspiro que eles derem ali embaixo será o último. Talvez então eles poderiam passar pelo corredor prendendo a respiração. A Pomni fala que não é muito boa em prender a respiração e o Kingo fala para ela tentar não ficar pensando nisso. Ela fala que ao saírem de lá e voltar para o circo, ele vai esquecer de tudo e vai voltar a ficar maluco de novo. Ele fala para ela não se preocupar, contanto que ela se lembre, vai ficar tudo bem. Ele encoraja ela falando que ela é muito forte e que ele sabe que ela vai conseguir passar por isso. Ele então estende a mão para ela e eles dois vão juntos atravessar o corredor segurando a respiração. Ao passar pelo corredor e sair dali, o Kingo já não se lembra mais de nada e volta a ficar maluco. A Hagatha vê os dois e pergunta como eles estão e como foi a experiência. A Pomni fala que ela tá bem e agradece pelo quanto a Hagatha se preocupa com ela, pois ela sente que nunca agradeceu o suficiente. A Hagatha fica feliz ao ouvir isso e agradece. Ela explica que só quer garantir que a Pomni tá legal, pois ele se preocupa muito com ela. Ali então eles encerram a aventura e voltam pro circo. A próxima aventura é sorteada pelo Caim, que pega da caixa de sugestões que os personagens deixaram ali. A ideia sorteada foi a da Gengli, que pediu uma aventura mais normal,
Dessa vez eles vão ter que trabalhar em uma rede de fast food. A trama se desenrola de uma forma onde Jax e Agatha demonstram o quanto detestam quando a Gangly está com a máscara feliz, pois eles acham que ela fica muito chata e irritante. A Gangly fica extremamente triste, mas sua nova máscara feliz a impede de transparecer isso. E quando ela vai para a parte de trás da lanchonete para botar toda aquela tristeza para fora, ela percebe que a Pomni estava ali indo jogar o lixo e acabou notando ela chorando. A Pomni pergunta se a Gangly não tem ninguém para conversar, para desabafar sobre os problemas como a Agatha, que adoraria dar um apoio para ela nesses momentos. E a Gangly responde que adora a Agatha, mas que depois de um tempo ela não sabe se ela realmente está sendo verdadeira com ela ou não. Ali, a Pomni percebeu que a Gangly estava precisando de alguém para apoiar ela, e quando o expediente estava acabando e todos estavam indo embora, a Gangly estava completamente destruída por dentro, por se sentir rejeitada por todos e que ninguém gostava dela. Quando ela estava indo arrumar as coisas para fechar a lanchonete, ela se depara com a Pomni, que estava esperando pela Gangly, e diz para ela que ela poderia ir embora e que ela iria fechar a loja sem problemas, que ela não iria precisar ficar ali sozinha. Só esse pequeno gesto de gentileza já foi o suficiente para trazer um pouco de conforto e alívio para o coração da Gangly, que estava bem magoada e triste. No fim do episódio, ela estava ali escondida num canto desenhando como sempre, e a Zubul aparece para tentar conversar com ela para ver se ela tá bem. A Gangly desabafa falando o quanto ninguém gosta de conversar com ela, mas Zubul rebate falando que ela ainda gosta de conversar com ela. A Gangly fica feliz e diz que não merece uma amizade tão boa quanto a de Zubul, mas Zubul diz que mesmo assim ela tem. Ela então convida a Gangly para sair dali e ficar junto com o pessoal. Ela fala também para a Gangly levar o caderno dela, porque ela adora ver os desenhos que ela faz. Dá para perceber a importância de ser gentil. É algo que pode transformar completamente o dia de alguém. A gente nunca sabe o que o outro está passando e por isso é tão importante ter essa empatia. Já diz o ditado, gentileza gera gentileza. Em algum momento, essas sementes vão brotar por aí, irão florescer e retornar para a gente no futuro. Foi pela gentileza da Agatha e do Kingo que a Pomni pôde ser gentil com a Gangly. A série até o momento que eu tô gravando esse vídeo não lançou os próximos episódios, mas o intuito com esse vídeo era só te inspirar a passar essa gentileza adiante. Ela é como um abraço quentinho nos dias frios. Se ninguém for gentil com você hoje, pegue seu casaco ou cobertor e seja gentil consigo mesmo. Você também merece se sentir bem. Eu sou o Onitos e obrigado por assistir. Deixa um like aí.